Olá, sejam bem-vindos para mais um Estrela Podcast. Hoje, quem vai apresentar sou eu. A Ju teve um probleminha, mas vocês já me conhecem bastante por aqui, né? Eu já vim algumas vezes. E hoje eu trouxe dois convidados maravilhosos. Um vocês já conhecem também, que é o Breno, e o outro é o Rodrigo. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês, e depois eu vou falar do assunto que a gente vai falar hoje, que vocês também já conhecem, porque a gente já falou sobre isso aqui, com o Breno, inclusive. Vamos lá, vou apresentar os dois. Breno Rosostolato, psicólogo, educador, terapeuta sexual, terapeuta de casais, professor de cursos de pós-graduação em sexualidade, pesquisador, articulador sobre construções de masculinidades e questões de gênero, delegado da SBRASH de São Paulo e pai da Sofia, que ele não colocou hoje. Obrigado. Rodrigo Torres, psicólogo, Master em Sexologia Clínica e Saúde Sexual, especialista em terapia sexual, professor e supervisor clínico e pai dos... Benjamin Noah. Isso. E eu sou a Mônica Scherfan, que vocês já conhecem, que eu venho bastante aqui com a Ju, psicóloga, sexóloga de homens e mãe do Gui. E hoje vamos falar sobre masculinidade e um projeto maravilhoso, incrível, que esses homens fazem parte, e eu também, que se chama Universidade dos Homens. E aí, vou chamar o Rodrigo para começar a contar sobre o que é o projeto, da onde veio o projeto, da onde veio o nome, e depois o Breno fala um pouquinho mais sobre isso também. Vamos lá, Rô. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma delícia falar com meus amigos. E eu acho que, assim, é muito provocador a gente poder trazer não só a questão da Universidade do Homem, mas o Breno nos inspira, inclusive, a criar esse tipo de projeto. É um projeto que surge, na realidade, estava engavetado há muito tempo. Eu sempre trabalhei com homens no consultório e a gente percebe sofrimento silencioso desses homens que aparece muito nos consultórios de psicologia e para quem atende em sexualidade. E a partir desse momento, eu consegui tirar o projeto do papel e vocês, né, compraram a ideia assim, maravilhosamente. Eu sou extremamente grato, mas a ideia da universidade é um espaço, é um lugar onde a gente possa encontrar os homens que queiram falar sobre suas vulnerabilidades, sobre masculinidade e onde a gente discute todos os temas relacionados ao que é ser homem nessa sociedade. Então, recentemente, a gente já começou as rodas de conversa, o grupo terapêutico, e a gente tem diversos outros projetos surgindo dentro da Universidade do Homem, para a gente pensar como uma universidade mesmo, um lugar de conhecimento, de troca e principalmente de acolhimento para essas pessoas que estão aí sofrendo por ser homem. Eu digo muito que não é só... O machismo não mata só mulheres. Ele mata muitos homens. Exato. Total. Muita verdade nisso. E eu acho que o nome Universidade dos Homens me remete muito aos homens reaprenderem a serem homens, né? A desconstruir tudo o que eles aprenderam. E vamos falar um pouco do que é masculinidade, o Breno explicar, porque quem está chegando agora não assistiu os outros episódios, mas quem quiser saber também profundamente sobre isso, tem um episódio, se não me engano, é na 3ª temporada, que o Breno e eu, a gente falou muito sobre isso, e o Breno falou perfeitamente. Então, fale mais um pouquinho, para quem não assistiu o outro, entender um pouco sobre o que é masculinidade. Lógico, imagina, com muito prazer e prazer ainda mais poder sempre dividir uma mesa com amigos e gente que a gente é fã, que a gente admira, fica ainda mais fácil, né? Sim. Então, convenhamos, assim, tanto a Mônica quanto o Rodrigo, vocês dois, eu sou, assim, admiro muito o trabalho de vocês. Para mim é um grande prazer, inclusive, fazer parte da Universidade do Homem, porque eu acho que é um projeto, acima de tudo mesmo, de encontro. A gente fala, né, das rodas de conversa, mas são encontros, né? Encontros de vidas, de histórias, são encontros de... Enfim, são momentos, situações, são pensamentos, são compartilhamentos, e isso é muito potente nesse projeto, né? Eu acho que o título Universidade do Homem, eu acho que vem muito a calhar, vem muito bem a calhar. Acho que faz todo sentido, porque é na universidade que a gente não costuma dizer, né, que na universidade é um divisor de águas para a gente, né? Por quê? Porque nós somos um antes e saímos muito diferente depois das nossas formações. A Universidade do Homem é um pouco isso, é um divisor também, né? É um divisor por quê? Porque é onde a gente chega de um jeito e a gente sai de uma outra maneira. Por quê? Porque nós somos tocados, nós somos acessados, né? Nós somos atravessados pelas nossas histórias, que nós estamos ali compartilhando,
e nós somos atravessados pelas histórias dos outros também, né? É muito legal porque as rodas de conversa entre homens é muito transformador por causa disso. Homens se sentem muito mais, conseguem acessar, né, certos espaços e ficam à vontade quando eles começam a perceber que muitas histórias semelhantes às que ele vive também são vividas por outros homens. E isso é quase que uma autorização a este homem, né, para poder sentir e falar a respeito, né? Então, já é transformador por conta disso. E então, esse projeto, né, que começou idealizado, e diga-se de passagem também, é muito bom que a gente fale também o Igor, né, que o projeto ele é trabalhado a 8 mãos, né, e o Igor, que também faz parte do projeto, o Igor e o Rodrigo, eles começaram isso e logo na sequência eu e você, né, Mônica, nós chegamos, e isso está sendo muito potente. Eu acho que é uma palavra que fica muito... E aí, pensando necessariamente, né, Mônica, quando você fala em masculinidades, se tem uma coisa que é muito recorrente nos estudos de masculinidades, são os vários atravessamentos que muitas vezes nós, homens, nós sentimos, mas que nós não conseguimos acessar. São as emoções que nós não conseguimos expressar, né? São as nossas dificuldades que nós insistimos muitas vezes em não olhar ou não acolher, né? Nós não nos sentimos acolhidos e não conseguimos acolher também nossas dores. Então, quando você tem um espaço onde você tem rodas de conversa, que você tem encontros com outros homens, que vocês têm facilitadores, né? De acolhimento, onde a tua fala é respeitada, onde as tuas emoções, elas não são emoções que são... não são motivo de vergonha ou de constrangimento, mas elas são acolhidas, é onde as masculinidades elas começam a ser reconstruídas, né? Então, sempre quando a gente vai falar em masculinidades, a gente parte sempre da premissa de reconstruções. Reconstruções e ressignificações. Para a gente reconstruir e ressignificar, a gente tem que criar espaços seguros. Muitas vezes, nós temos que nos sentir em espaços seguros para que a gente comece a mudar, né, certas lógicas, práticas que antes eram tidas como certas e que a gente vai percebendo com o tempo que não são. O que a gente entende o que eu escuto muito, né, falar das crises das masculinidades, não são crises definitivamente. São grandes oportunidades da gente se rever. Sim. Né? Então, só para a gente começar a falar sobre masculinidade, tá, Mônica? Que a gente vai destrinchar isso aqui, mas é isso. São espaços seguros onde a gente precisa ressignificar o que de fato não faz mais sentido para a gente. E que, diga-se de passagem, socialmente é inadmissível. Não dá mais para a gente admitir certas posturas, falas, posicionamentos. Não dá mais para a gente conviver com violências e a gente não olhar para isso definitivamente e entender de fato o que está acontecendo. E não só entender, mas tentar atuar, né? Então, quando a gente fala em transformação ela não é meramente um processo subjetivo. A transformação ela precisa de ação, né? E as masculinidades elas precisam de ações efetivas que possam favorecer esses homens a transformação. A Universidade do Homem vem muito para isso, né? Para ser uma ação efetiva de transformação na vida desses homens. E eu acho maravilhoso explicar o que é masculinidades, né? Porque muita gente não sabe. Quando eu falo, eu trabalho com masculinidades, mas o que é isso? São homens que querem mudar a orientação sexual? As pessoas não conseguem entender. Por isso que eu acho que antes da gente começar a entrar bastante na Universidade do Homem, é explicar o que é, né, essa masculinidade. E é muito do que o homem sofre, faz o outro sofrer, parceria, filhos e família, porque também não conseguem falar o que sentem, não se... Vamos falar de provedor, se algum dia perde o emprego, perde o cargo, né, e não consegue ganhar, ele entra numa crise e aí ele vai estourar em casa, porque ele acha que ele é, sim, o responsável por tudo. Então, tem isso, tem a parte do ciúme que ele tem com a mulher, porque ele tem que ser o comandante da casa. E hoje as mulheres estão ganhando espaços, tanto profissionais quanto emocionais, de saber o que querem e o que não querem. Então, o que isso está refletindo nesses homens? Né? Eu vejo homens hoje que eles não estão sabendo lidar com as mulheres, com o lugar que as mulheres vêm buscando. Né? E eu acho que a Universidade do Homem também é um espaço muito importante para eles entenderem que está tudo bem. Né? E quando você vira para um homem e fala, tá tudo bem. E aí, quando a gente entra na sexualidade, então, que também é o nosso campo de trabalho, a gente vê o quanto esse homem sofre, porque ou um dia que não tem uma ereção, ou porque acha que não tem o sexo que essa mulher precisa. E o quanto é importante desmistificar isso, né?
E aí é muito interessante quando você fala a palavra masculinidades, Sim. né? Porque Isso. não é só uma, né, Breno? E eu acho que a ideia do que é ser homem e os papéis que a gente foi, desde a hora que a gente nasce e é designado lá o nosso sexo masculino, Exato. né? A gente já chega um monte de estereótipos e uma carga sociocultural gigantesca sobre nós. E aí, quando a gente pensa que só existe uma forma de ser homem no mundo, né? A gente fica muito limitado. E aí eu acho que o Breno fala muito bem disso, assim, tudo que eu estudei sobre masculinidades vem dos artigos que ele escreve, Eu também. das coisas que ele fala. Para mim é uma referência nacional nesse tema. Acho que é uma das pessoas que mais sabe sobre isso no Brasil. E porque estuda de maneira profunda, científica e, ao mesmo tempo, acho que você falou muito bem, Breno, entender e intervir. Não é só entender, não é só escrever. Exato. A gente precisa levar isso para a prática. A gente está num congresso, né? E eu estava conversando com uma amiga agora no café da manhã e a gente estava discutindo exatamente. Ela produziu um artigo científico, eu vou falar sobre ele amanhã. E a gente perguntou para ela, mas como é que a gente aplica essa escala que você desenvolveu na prática? Boa, ótimo. Né? Então, assim, não adianta só estar lá o papel, o documento. Como é que a gente aplica essas masculinidades Exato. ou essa transformação, essa desconstrução para uma reconstrução na prática? E aí surge a ideia da Universidade do Homem. Tipo, ali é um lugar... Em 2023, eu fiz uma imersão em Belo Horizonte sobre masculinidades e assim... dá pouco ibope, né, gente? Assim, os homens ainda não conseguem. As mulheres, as esposas, as parceiras querem muito mais do que eles, Sim, né? sim. E são talvez mais entusiastas do que eles, verdade. né? Eu lembro que na época as mães na escola dos meus filhos ficaram sabendo porque a diretora é muito engajada e ela divulgou essa imersão que eu estava fazendo na escola. E aí as mães me paravam na escola. Ai, eu quero tanto que meu marido vá, eu quero tanto. Mas ele não topa, Rodrigo, ele não topa, eu não sei o que fazer para convencê-lo. Aí eu falei, vai ter coquetel no final. Né? E aí, então vou falar. Vai ter um coquetel no final. Vai ter uma cervejinha no final, né? E foi interessante, porque a gente fez realmente um coquetel, a gente colocou cerveja sem álcool, tinha pessoas que não podiam beber, a gente colocou cerveja sem álcool, a gente levou um vinho, a gente petiscou. Mas a gente esperava 30 homens, foram 7. Né? Mas, gente, foi de uma potência tão grande. Exatamente. A gente saiu de lá tão mexido. Homens que nunca tinham conversado com ninguém. E assim, com 40 anos, com 50 anos, nós tivemos um homem de 60 anos chorando. Que eu tive que levantar e pegar um lencinho. Talvez nunca tenha chorado antes, né? Assim, na frente do outro? Eu tenho um exemplo muito legal. Você trouxe uma imagem muito interessante, assim, muito importante, Rodrigo, porque recentemente eu recebi no consultório um paciente se a gente não precisa ir muito longe. Há 10, 15 anos atrás, os homens vinham para a terapia muito pela terapia de casal. Vinham pela terapia de casal. Hoje é um cenário que se inverte, muda bastante, porque os homens estão vindo mais espontaneamente, né? Buscando ajuda, entendendo que eles estão precisando buscar ajuda. Mas era muito comum os homens virem contrariados, diga-se de passagem, pela terapia de casal, porque são as parcerias que traziam esses homens. Senão eu vou separar, né? Exato. E tinha, inclusive, esse tipo de ameaça. É a última solução, é a última tentativa. Esse é um dos maiores problemas da terapia de casal. O que também já é problemático. Já chega, não tem já mais é o que problemático isso. Mas, enfim, era esse o cenário. E as coisas estão mudando, que bom. Mas eu recebi um paciente que veio também espontaneamente. Eu até conheço a esposa dele, mas ele veio e ele, depois no final da primeira sessão, ele virou para mim e falou uma coisa que me tocou tanto. Ele falou assim, poxa, Breno, eu estou surpreso. Eu falei, por quê? Eu falei assim, eu estou surpreso, eu não sabia que a gente podia falar coisas tão pessoais para os nossos pares. Eu falei assim, o que você quer dizer com isso? Eu já tinha entendido, mas eu queria que ele falasse. E ele falou, eu não sabia que eu podia ter conversas assim com outros... Aí eu falei, homens, né? Por quê? Porque ele achou tão profundo, foi tão profundo, ele falou coisas tão pessoais e tão íntimas para um outro homem, que ele, no final, a surpresa dele não foi nem só o conteúdo que ele conseguiu verbalizar, mas, nossa, eu posso falar isso com outro homem?
E isso já para ele já foi transformador, né? Ele ficou surpreso, porque ele nunca tinha tido, possivelmente nunca tinha tido conversas íntimas com amigos ou com parentes, ou talvez Sim. com o pai dele, né? É. Então, quando a gente fala muito potente, muito forte, eu brinco, né, que homem precisa de homem mesmo, no sentido de a gente precisa de homem não para a gente ficar... Não para a gente ficar se vangloriando um pro outro, a gente precisa de homem para a gente conseguir confrontar certos aspectos nossos. Falta porque vulnerabilidade, né? a gente precisa de espelho. Espelho. Né? Quando eu estou diante de um outro homem em sofrimento, eu me autorizo... É como se tivesse uma permissão para assistir. Isso, perfeito. Dá uma permissão para você É a sentir. permissão, perfeito, É Mônica. porque quebra o que não permite. Exato. Quebra ali, né? Você precisa fazer essa quebra, ela é até meio dolorosa, porque ela te coloca no lugar da vulnerabilidade, aí dá um frio na barriga. Mas na hora que você consegue quebrar, nunca mais existirá essa barreira. Exato. Você quebrou ela. É que eu acho que ele começa a entender que outros homens passam por isso, né? Porque eu já escutei várias vezes, só eu Perfeito. sinto isso, só eu passei por isso. Eu falei, não, tem muitos homens. E ele entende que outros homens passam também. E muito legal, porque para complementar, né, a construção de ideia de masculinidade. Masculinidade, talvez nós estamos num ponto que pensar em masculinidades é a gente derrubar muros, bloqueios e construir, a partir disso, a gente constrói pontes. Então, ao invés de um muro entre eu e o Rodrigo, eu desço esse muro e transformo isso numa ponte para eu me aproximar Sim. dele. Então, eu acho que pensar em masculinidades, principalmente quando a gente fala, né, no S no finalzinho, nessas pluralidades, é a gente pensar que não existe um único formato, um único jeito de ser homem. Existem muitas possibilidades e as possibilidades elas estão aí. É que muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente não encontra, a gente tem medo. E quando eu consigo construir uma ponte entre eu, homem, e um outro homem, eu consigo, eu me sinto, eu me permito, eu me sinto mais à vontade de poder transitar isso em direção à história do outro. E a história do outro vem na minha direção. E aí a gente começa a reconstruir. Esse é um caminho. Sim. Um outro caminho, e aí é um caminho muito construtivo e necessário, são esses homens também acessarem os conteúdos, os aspectos, as vivências, as histórias, as experiências das mulheres. Então, por isso que falar sobre masculinidades, a gente fala também sobre gênero. E isso é inerente, Sim, não tem né? como. Isso, Não tem não. Gênero enquanto categorias, nós partimos de caixas, né? Você, eu, Rodrigo, nós nascemos nós já nascemos dentro de caixas. Sim. Né? Nós já somos encaixotados desde muito cedo. Às vezes, e antes do nosso nascimento, nas caixas já estão ali esperando a gente para sermos colocados dentro delas. E quando a gente fala em gênero, nós estamos falando de caixas sociais construídas que estão ali preparadas para nos receber. Como já dizia Simone de Beauvoir, né? Não nasce mulher, torna-se mulher, mas a gente pode voltar para o homem também, né? Total. Não, Inclusive, eu escrevi um artigo exatamente assim, onde eu falo, olha, eu estou pedindo licença para Simone de Beauvoir, estou pedindo licença para os movimentos feministas e estou me apropriando, porque é uma apropriação, acho que muito honesta. Não se nasce mulher, torna-se. Para os homens, assim, nasce homem, mas nós nos tornamos homens a partir de um entendimento. Por isso que eu falo muito de masculinidades possíveis, porque eu acho que nós precisamos olhar para além. E o que é possível para além do que eu já tenho dentro da minha caixa. Né? Dentro da minha caixa de determinações, desígnios, imposições, o que é possível? Né? É possível você romper com a violência, é possível você ter falas que não sejam agressoras, é possível você ser um homem efetivo, é possível você legitimar o amor, né? Seja na tua vida, entre as pessoas, é possível você ressignificar a ideia de sucesso, é possível muitas coisas dentro das masculinidades. Só que esse olhar está muito distante. Seja porque você está dentro dessa caixa, você quer ser mantido, né? Você quer ficar dentro dela. Porque também tem os seus privilégios. Tem seus privilégios e muitas vezes os homens têm medo, né, Rodrigo, assim, de sair dessas caixas. Porque, muito embora seja uma caixa e o Rodrigo abriu a fala dele brilhantemente. O machismo, ele mata mulheres e mata homens também. Sim. Ainda que essas caixas sejam caixas que causam muito sofrimento a muitos homens, ainda é uma caixa de privilégio e ainda é uma caixa confortável para muitos deles. Por isso que a resistência de romper com essas caixas, de olhar para fora. Né? E aí, outra coisa que eu estava pensando durante esse papo, aí vocês me corrijam, né?
Do mesmo jeito que o homem, é importante ele ver né, a mulher, o sentimento que ela passa, tal, a mulher também é responsável, não responsável, responsável é muito pesado, mas assim, quando esse homem começar a se desconstruir, será que essa mulher vai achar legal também? Então, assim, quais mulheres vão aceitar essa desconstrução dos homens e quais não? Então, tanto é que o livro que eu escrevi, que eu estou escrevendo, né, ele fala para mulheres, ele não fala para os homens. Apesar de ser sobre masculinidade, ele fala para mulheres, porque muitas mulheres não têm noção do sofrimento dos homens, né? Não têm noção da insegurança dos homens. Então, eu acho que para a gente desconstruir esses homens, a gente precisa também desse olhar das mulheres com os seus parceiros. Porque elas podem tanto atrapalhar essa desconstrução, quanto ajudar essa desconstrução. Olha só, tem livro novo chegando aí, Rodrigo. Né? Olha só, olha que bacana. Já um spoilerzinho aqui, Mônica. Sim. Queremos, depois nós temos que voltar aqui para falar sobre esse livro. Hein? Voltaremos. Sensacional. Mas eu queria ouvir também o Rodrigo nisso, mas eu gosto muito, quando você falou a palavra responsável, e até você falou, né, tal, é muito pesado. Você sabe que eu gosto da palavra responsabilidade, e eu gosto do conceito de ideia, né, eu gosto desse conceito de responsabilidade afetiva, porque eu acredito muito nesse ponto de vista. Eu acho que existe a gente precisa legitimar o sofrimento dos homens também, né? A gente já não legitimou a vida toda, né? Que a gente bate no peito falando que nós somos fortes e que a gente dá conta de tudo, e a gente está vendo que a gente não está dando conta, né? E é importante também as mulheres legitimarem também esse sofrimento, né? E essa eu acho que é uma responsabilidade afetiva importante, né? De ser enaltecida. Mas eu acho que é de responsabilidade também deste homem de poder se engajar também na própria transformação. O que eu quero dizer com isso? Eu estou sofrendo, eu sinto dor, né? Eu tenho as minhas angústias, eu tenho meus medos, mas eu evito, eu não falo, eu não compartilho, eu não chego para minha parceira e falo, preciso falar algo para você, eu preciso dividir algo com você que está me machucando, está me atormentando. É de responsabilidade minha, Sim. também, enquanto homem, poder olhar para as minhas dores, né? Aceitando as minhas vulnerabilidades, admitindo também os meus medos, as minhas angústias. Então, é responsabilidade, sim, nossa também, olhar para a nossa dor, né? Porque nós não estamos num lugar confortável de simplesmente colocar, né, a mão atrás da cabeça e achar que o mundo tem que nos abraçar. Não. A gente tem que ir ao encontro também do abraço sim. do outro. Né? E eu preciso abraçar o outro, por quê? Porque eu não vivo sozinho, Sim. a gente vive coletivamente, né? A gente vive em sociedade onde a gente precisa dividir, e eu tenho que ter consciência disso também como homem. Então, da mesma maneira que mulheres, na tua fala, né, Mônica, que mulheres precisam legitimar o sofrimento masculino, e isso é uma responsabilização também, né, de conscientização, tá? No sentido de conscientização, é de responsabilidade nossa também entender que nós precisamos sair desse lugar de solidão, né? Não é mais admitível ou admissível a gente viver nesse sofrimento. Esse sofrimento, né? Não fazendo movimento, né? Sabendo que está tão difícil, a gente precisa construir. Nem que seja uma conversa, um início de uma conversa, seja com teu amigo, né? Tem dados, por exemplo, que a cada 10 homens, somente 3 conversam com amigos sobre a sua intimidade. A cada 10 homens, apenas 1 conversa com o pai, né? Sobre questões pessoais. Né? É muito pouco. É muito pouco. Né? E cadê a nossa responsabilidade de sair desse lugar? Então, é o nosso movimento, né? Nós não temos que esperar mulheres dizerem pra gente o que a gente tem que fazer. E nem aceitar, né? Nem validar, olha, você pode sofrer ou não. Não, isso não é um lugar admitível. Né? O que traz lógica, traz sentido para a vida é a gente entender nossas dores e, a partir disso, aonde que eu preciso ir? É buscar terapia, é buscar uma roda de conversa, é conversar com meu parente, com meu pai, com meus amigos, né? É compartilhar com a minha parceria. É isso, é ter esse entendimento da divisão, né? De dividir, compartilhar com o outro. Mas sabe o que eu acho muito importante? E assim, eu entendo isso que vocês estão dizendo, mas o que a Mônica fala para mim é uma coisa que eu teve uma época que eu gravei um vídeo sobre isso. Dentro das relações, principalmente, a gente precisa pensar no conceito de lealdade. Perfeito. E eu acho que quando o homem fica vulnerável,
nem toda mulher está preparada para isso. Então, Isso. ela demanda isso dele. Fale das suas emoções, se exponha, abra. Eu estou aqui para você, conte comigo, você não fala nada. E na hora que o indivíduo consegue criar coragem para quebrar, derrubar o muro e tentar transformar numa ponte dentro do casamento dele, ela não recebe bem. E aí, eu falo muito, assim, que deslealdade é você usar a vulnerabilidade do outro contra ele mesmo. Exato. Né? Então, assim, se ele consegue ir para esse lugar de vulnerabilidade, mas a parceria não recebe bem, ele nunca mais volta lá. Exato. E aí que a ponte volta a ser um muro. Parece uma ponte elevadiça, ponte elevadiça dos exatamente, castelos, né? exatamente. Assim, e é muito interessante porque, inclusive com os próprios amigos. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu sempre fui um cara de falar sobre os meus sentimentos, minhas emoções. E eu fui falar com um amigo, que uma namorada tinha metido um pé na minha bunda, eu tava mal, e eu fui falar com um dos meus melhores amigos, é meu amigo até hoje e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, não, cara, que papo ruim. Então. Na hora que ele falou isso, eu assustei e falei, não, aqui não cabe essa conversa. E aí ele saiu, a gente não conversou. A partir daí eu falei, eu tenho que ser amigo de mulher. Eu tenho que ter mulher para amiga. E aí eu me lembro, assim, claramente, com 14, 15, 16 anos de idade, de eu formando as minhas amizades com mulheres, porque eu me sentia muito mais seguro para falar daquilo que eu estava sentindo. Eu me lembro de eu deitado no colo de amigas, elas fazendo cafuné, enquanto eu falava das minhas emoções. Então, eu acho que, assim, as mulheres sabem melhor lidar com isso. Elas sabem melhor o que é a vulnerabilidade e como se posicionar nesse lugar que, para nós, é novo. E só que tudo que é novo causa estranheza. Se eu não sou bem acolhido nesse espaço pelo meu amigo, é um cara que eu nunca mais falei sobre emoção com ele. Exato. Nunca mais falei sobre emoção. Para mim, nessa relação de amizade, não cabe isso. Para mim, para mim caberia em qualquer relação de amizade, mas eu acho que é muito isso, né, gente? Muitos homens, muitos amigos não estão preparados, devolvem para o outro, usam a vulnerabilidade contra ele, chamam, nomeiam, estereotipificam. E isso, para mim, é aí que eu acho que a universidade entra. Porque é um espaço onde ele consegue ficar vulnerável e está acontecendo, né, momentos muito potentes mesmo, de que está todo mundo vulnerável ao mesmo tempo ali, inclusive nós, os facilitadores, e a gente falando da gente, a gente se expõe, todo mundo abrindo, levantando a mão e querendo falar, e assim, a gente está com 13, 14, 15, 16 homens, não tem ideia agora real, porque eles vêm, voltam, alguns aparecem, não conseguem, mas está tão potente quando você vê os caras falando, e você vê claramente eles indo para esse lugar de vulnerabilidade e querendo estar ali. E aí, eles, para nós, são os nossos futuros multiplicadores. Exato. Né? Assim, que vão até os amigos e vão por aí. Gosto muito da ideia de multiplicação, né? De multiplicadores mesmo, porque eu acho que é isso mesmo. E é interessante, acho que é importante dizer que é um espaço tão seguro que os facilitadores... Assim, agora nós tivemos essa semana um encontro para discutir sobre paternidade. Foi com o Bruno, né? Foi com o Bruno e eu comecei o primeiro encontro falando mesmo, trazendo todo o contexto, né, de masculinidade e a dificuldade das expressões de afeto. À medida que a gente vai falando, é lógico que a pessoa quando um homem vai participar de um grupo desse, ele já vai com a disposição, é aquilo que eu falei, a responsabilidade e a conscientização de ir para... Ele sabe que ele está indo para um ambiente onde ele vai acessar dores profundas e ele vai sentir a vontade de poder compartilhar ou não. Mas que ele vai ouvir muitas histórias. À medida que isso vai acontecendo no grupo, os homens eles vão pedindo a palavra para poder falar, né? E eles vão compartilhando. E isso nos mobiliza, enquanto facilitadores, também a mesma necessidade da gente também compartilhar nossas dores, né? Eu durante a minha apresentação, eu trouxe, acho que umas quatro situações da minha vida de muitas dores que me marcaram, foram marcadores. Foi muito simbólico e foram marcas mesmo, né? Que naquele momento
foram moldando as minhas construções de masculinidade. Seja de uma maneira dolorosa, que aquilo, né, me entristeceu muito, seja a partir de situações que eu comecei a me defender mais, né, para não viver aquilo novamente. E aí você falou da moça, né, deu um pé na bunda e tal. Sim. Eu fui compartilhar com amigos, né? Eu estava numa situação onde eu não me sentia à vontade em ficar com uma outra mulher, né? Com uma outra pessoa. E estava tudo já programado, organizado para isso, né? Cada um dos amigos já tinha uma paquera e tal. E eu não queria estar naquele lugar, né? Eu me senti obrigado a ter que cumprir um papel ali. Violado, né? Exato. E eu não quis e não aconteceu nada. Né? Nada do que, inclusive, as pessoas esperavam, nem do que a própria mulher esperava. Enfim, e que ela também não tem absolutamente culpa de absolutamente nada, porque ela também tinha sido colocada num lugar também que talvez nem ela quisesse, né? Enfim, não aconteceu nada. E no dia seguinte, teve toda uma brincadeira, né? De mau gosto, falando, poxa, mas você é muito mole, você é muito bonzinho. E a palavra bonzinho ficou ressoando para mim, né? Por quê? Porque o bonzinho, num termo totalmente pejorativo, não é porque eu fui bom e não ultrapassei limites. Eu fui bonzinho no sentido assim, pô, cara, você é muito sem ação, você não fez nada. Um banana. Muito mole, banana, exatamente. E aquilo foi marcado, né? Se eu internalizo isso, como eu internalizei na época, aquilo vai criando cascas, né? Porque aí ou você se defende para você não ser mais bonzinho. Vai sair pegando todo mundo. E aí você começa a mudar práticas, né? Mesmo que você não queira, mas você começa a adotar com seus valores. Você começa a adotar comportamentos contra os seus princípios para ser aceito. Exato. Né? E aí eu compartilhei isso lá no grupo também. E aí é muito bacana o movimento do grupo, porque você vai vendo os olhinhos falando, ai, cara, é isso, eu também vivi uma situação dessa. Aí o outro já traz, pô, e eu, né? E quantas vezes nós homens somos colocados nesse lugar de ter que fazer sexo, aí o outro puxa, fala, é isso mesmo. Aí você vai enredando, você vai costurando, né? É uma coxa de retalhos. Que homens não são obrigados a transar sempre. Também, não, né? não. E aí as histórias que vão surgindo, você vai juntando e você vai unindo isso como uma coxa de retalhos mesmo, sabe? Então, é muito legal que eu acho que a Universidade do Homem também tem esse propósito. Essas rodas de conversa, elas são tão potentes porque são retalhos que vão aparecendo e que a gente vai costurando, né? E aí a gente forma uma coxa que vai aquecendo todo mundo. Né? É muito potente. Eu gosto muito dessa ideia. Isso é muito legal. E eu acho que na universidade, tanto a vivência que você trouxe, a caixa do homem, né? A ferramenta da caixa do homem. O Breno trouxe na nossa primeira vivência essa ferramenta. E eu comecei, assim, lá na própria fala do Breno, eu tirei um caderninho e comecei a anotar quais eram as minhas questões que estavam dentro da minha caixa de homem. E vai aparecendo cada coisa, Mônica, que você não tem ideia, assim. Meu pai dizia que eu tinha que saber fazer uma ligação direta na ventoinha do carro. Meu carro fervia, um carro que era dele, que ele me emprestava para ir para a faculdade e tal. O carro tinha um problema lá de fábrica que fervia de vez em quando. E meu pai, ele esperava que eu entrasse embaixo do carro, fizesse uma ligação direta na ventoinha para esfriar o motor do carro. Então, isso, ele falava assim, você não vai pagar um homem para fazer essas coisas para você. Você vai ter que aprender a fazer. Exato. E aí eu fui colocando assim, né? Tipo, torcer pro time de futebol. Né? Na minha casa, mulher podia torcer pro Cruzeiro. Homens só pro Atlético. É mesmo? Olha. Meu pai dizia. Sua irmã... meu pai casou a segunda vez, teve meus 2 irmãos. Eu sou o filho do primeiro casamento. E aí, minha irmã é mais velha, meu irmão é o caçula. Minha irmã podia ser cruzeirense. Mas deixa eu entender uma coisa. O Cruzeiro e o Atlético tem uma divisão de gênero, assim, por exemplo, mulheres torcem mais pro Cruzeiro? Não. Ou é um time... Aí entra a homofobia. Aí entra a questão homofobia. Com certeza, eu imaginei que fosse. O Cruzeiro, na década de 20 ou 30, jogou de saia num jogo. Tá. Pronto. E aí, começaram a chamar eles de Maria. Então, esse é o apelido do atleticano, o atleticano zoa o cruzeirense de Maria.
Entende? Então, assim, cruzeirense é Maria. Assim como aqui em São Paulo, O Bambi, né? O São São Paulo Paulo, é que é o muito Bambi. associado ao Bambi, Isso, exatamente. é a mesma E aí coisa. É homofobia. quando Isso, é entra a homofobia internalizada, exatamente. E aí, os cruzeirenses, para não ficarem para trás, eles chamam o atleticano de franga. De franga. Entendeu? Então, mas é isso, assim, as ofensas são Maria e franga, Maria e franga. Então, meu pai dizia, na minha casa, homem é atleticano. Você falou da tua caixa. Na minha caixa, eu estava construindo lá também junto com vocês. Só para vocês entenderem, a Caixa dos Homens é um conceito de 1980. É lindo. Foram dois... o Alan Creighton e o Paul Kivell, né, são dois estudiosos, pesquisadores estadunidenses. Eles faziam rodas de conversa em Oakland, né, uma cidade nos Estados Unidos. E dessas rodas de conversa, eles iam em universidades, né, escolas. E eles conversavam desde crianças, né, jovens e adolescentes. E a partir desses encontros, eles começaram a escrever artigos, né? E num desses artigos eles escreveram o termo original é a caixa do agir do homem. O Terry Potter, né, que é um ativista também das discussões de masculinidades, o Potter ele se apropriou disso e aí depois ele encurtou e ele colocou o termo caixa dos homens, né? Numa das palestras dele ele falou caixa dos homens, mas a ideia era a caixa do agir dos homens. E é muito interessante porque eu não sei até que ponto isso foi uma apropriação minha, assim, mas eu comecei a utilizar a Caixa dos Homens no consultório. E o que eu peço para meus pacientes? Né? Para que eles... Eu faço junto com eles, tá? A gente pega lá a folha, a gente desenha uma caixa e a gente começa a escrever, né? Nessa caixa, eu peço para o meu paciente escrever na caixa tudo aquilo que era esperado dele desde a infância, né? E aquilo que ele ouviu durante a vida dele toda. Então, vamos geralmente pro básico, né? Que assim, é o homem viril, pegador, comedor, provedor, tal. E tem, né? E a gente vai compondo essa caixa com as nossas vivências. Uma vivência muito minha, Rodrigo e Mônica, que tá na minha caixa, era o medo de entrar no vestiário. Uhum. Eu tinha um verdadeiro... Era um terror para mim, né? Trocar de roupa. Não, e não só no vestiário, trocar de roupa na frente de outro homem, né? Porque eu tinha vergonha do meu corpo, eu tinha medo que iam né, olhar para o meu pinto, se meu pinto era do tamanho do outro. Eu tinha um verdadeiro terror. E é uma questão de todo homem, eu né? chegava assim, a evitar tamanho as do aulas. pênis. Eu vou até falar sobre isso. Eu chegava a evitar as aulas de educação física para não ter que transpirar e ter que trocar de roupa no vestiário. E é muito interessante que tem um autor que vai discutir brilhantemente. Eu gosto muito e eu falo, gente, querem estudar masculinidade, leiam comecem por esse cara, né? Oh, meu Deus do céu, até esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. E ele vai falar o seguinte, como é que é? Meu Deus do céu, eu quero lembrar o nome dele, mas eu vou lembrar. Ele falava que o vestiário, ele é um lugar, o vestiário masculino, ele é um dos primeiros lugares aonde a gente tem acesso às questões de homofobia. Por quê? Porque o vestiário é um lugar onde você está em contato com o corpo do outro e aí é aquele negócio, eu não posso olhar para o corpo do outro. Por quê? Porque se eu olhar e o outro perceber que eu estou olhando, ele pode entender isso como... Manja-rola. Tá manjando a rola. Manja-rola, tá nossa. A manja-rola. Que acontece muito no banheiro masculino. Eu não posso olhar pro lado. Imagina, deixa eu concentrar aqui no meu. Mas o homem também não tem um problema do tamanho do pênis dele no vestiário? Dos outros olharem e falar, nossa, é pequeno. Tem a questão do tamanho do pênis. Tem o que vai receber o olhar, que tem problema com o tamanho do pênis dele, e tem o que vai olhar, que tem um problema com a homofobia internalizada, acha que é gay. Por olhar. E às vezes tá olhando só para comparar também, né? Muitas vezes para comparar. A Ju falou ontem no congresso, na palestra dela, que foi tão interessante, da ligação que o homem tem com a ereção do pênis. Que às vezes eles querem olhar para ver o pênis ereto, não porque eles querem transar ou porque eles querem ejacular, ter orgasmo, não. É porque eles se sentem homens quando a ereção é potente, independente do que eles vão fazer com essa ereção. E falamos depois também, que eu acho que foi outra palestra, do preenchimento peniano. Porque...
ele tem, visualmente, com o pênis flácido, aumenta bastante. Na ereção não tem diferença nenhuma, no comprimento, tem só na largura. Mas os homens, eles ficam felizes só de ver o pênis flácido maior. O comprimento não vai alterar na penetração, só a circunferência. Então, Exato. assim, olha a ligação e a preocupação que o homem tem com a ereção e com o pênis. Mas é isso, o que o Breno estava falando. Eu também tive essas questões. Eu deixei de usar sunga por anos, por causa do tamanho do meu pênis na sunga mole. Esse é o maior problema do homem. Não é nem o pênis em ereção, Exato. é o pênis mole. E eu falo muito com os meus pacientes, de que serve um pinto Exato. mole? Assim, Exato. tipo, por que isso é tão importante para você? Por que isso é tão preocupante? Mas já foi para mim. Né? E eu acho que para a maioria dos homens, né? Sim, Não é eu diria para você. todos. É, Eu diria para todos. Assim, é. eu posso, é uma inferência, generalização, mas eu diria que para todos. E aí é mais um. E aí eu, como Até mulher. pro que tem o pênis grande. Porque às vezes machuca. Porque tem. E olha só Porque que. tem problemas, às vezes, na ereção, gente- demora mais, ou tem mais Exato. dificuldade. E aí a gente já puxa, quando a gente vai falar em masculinidades, olha que interessante. A gente fala sobre. A gente tem que olhar para as masculinidades negras. Por quê? Porque o homem preto, ele sofre, ele já tem todo. Um estereótipo. Ele já tem todo um estereótipo do. É o cara Pênis com. grande. É o pênis enorme. E isso já é exotificado, coisificado para este homem preto também. Né? Tanto é que. O homem preto, ele dentro das leituras de masculinidades, ele é um não homem, né? Porque o racismo, ele atravessa o gênero, né? Vem o racismo primeiro, para depois vir o gênero. Ele, muito embora ele seja homem, mas ele é atravessado primeiramente pelo racismo. Sim. Então, dentro de uma construção hegemônica de masculinidade, o homem preto é um não homem. Né? Por quê? Porque ele não faz parte da branquitude, ele não faz parte da norma social determinada. Né? O que é determinado socialmente? O homem branco, cisgênero, hétero, classista, né? que não é PCD, né? Que não tem deficiência. Então, assim, é isso. Estes são os homens, né? Que determinam, que pensam, né? E que determinam mesmo, né? Aquilo que é imposto né? Para os outros homens. Se você não está dentro, se você não está nesse lugar, você é apenas um homem de sustentação. Muitas vezes os homens pretos, eles são homens aliados, eles são homens de sustentação para as hegemonias. Por quê? Porque a negritude, ela não... Numa sociedade racista, a negritude ela não é hegemônica. Né? Por um lado, ainda bem, né? Porque a hegemonia ela é adoecida. Né? Mas o racismo ele atravessa o gênero. Né? Então, tem toda uma questão de racialidade, de preconceito, de exclusão e de solidão ao homem preto e às mulheres pretas também, porque aí já é uma outra questão, tem uma solidão também. Sim. Né? Tem um isolamento social, né? Por isso a ideia de masculinidades. Por isso. E quando a gente Do fala indígena, masculinidade, a né? gente legitima né? Essas outras pluralidades de homem, a gente sai deste lugar hegemônico. Total. Perfeito. Maravilhoso. É isso. E é interessante essa questão do tamanho do pênis. Falei disso essa semana com um paciente. Acho que o paciente foi numa praia de nudismo. Desculpa, Claro. lembrei. Michael Kimmel. Michael Kimmel. Michael Kimmel. Grava esse nome. E aí, o paciente ia numa praia de nudismo, e ele é negro, e ele tava com uma questão com o pênis dele flácido, para ficar nu na praia de nudismo. E aí eu tava contando para ele que num congresso, se não me falha a memória, inclusive da SLAMS, da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, em 2019, aqui em São Paulo, eu vi uma aula de uma pessoa que tinha feito uma pesquisa quantitativa com mais de 1.000 homens, a maioria pretos. Esses homens, ele mediu o pênis de 1 a 1 e ele descobriu que não era... que os pretos não têm um pênis tão grande quanto Muito maior que a esse média. mito, né, que dizem. E aí eu falei isso com o paciente, ele arregalou o olho e falou, sério? Eu falei, tem estudos sobre isso. Tem gente que já mediu o pênis de vocês. E não é não é isso aí que tá nesse estereótipo. Então, assim, esse estereótipo vem da pornografia. Exato. Esse estereótipo vem do racismo. Esse estereótipo vem de uma questão muito mais complexa do que apenas o ser homem. Sim. Né? É o tamanho
daquilo que me traz potência e, ao mesmo tempo, que me faz ser admirado. Então, esses homens que têm, pessoas pretas que têm pênis tamanho normal, e eu digo normal, média do brasileiro, nem gosto desses números, mas que tem um pênis satisfatório, um tamanho normal, quando tira a roupa, as mulheres estão esperando um pênis grande. Então, ele tem maior dificuldade na hora de tirar a roupa, porque a primeira coisa que a mulher vai fazer é olhar para. E aí, os caras que têm um pênis normal... Mas você não é preto? Você não tem um pintão? E não. Isso a minoria tem, né? Perfeito. Muito do que a gente pode compreender quando a gente vai debater essa questão, tamanho de pênis, de potência sexual, né, de performance sexual... vai de encontro a todo um debate social sobre a ideia falocentrada, né, da ideia do falo como sendo o detentor do poder de vida, né? Então, por exemplo, nas civilizações antigas, quando você tinha lá a criação, né, de animais, e esses animais eles se misturavam, né? E aí os homens saíam para caçar, eles voltavam e viam que com a mistura desses animais tinham se reproduzido, né? Tinham nascido outros animais, os homens eles começaram porque até então... A ovelha desgarrada, né? Porque até então o que era? As entidades, as divindades femininas eram atribuídas a ela a vida, né? A fertilidade. Então, quando você tinha um pasto que as árvores cresciam, né? Isso era atribuído ao sagrado feminino. Quando o homem ele começa a entender, né? Que os animais eles se reproduzem, né? E pelo macho, o macho se apropria, portanto, da vida. Não é mais a mulher. A mulher ela sai de cena e o homem ele entra neste lugar de eu sou o detentor da vida. O sêmen é o detentor da vida. O espermatozoide é o detentor da vida. E a partir disso, né? A partir dessa lógica, o homem ele ocupa esse lugar, portanto, de hegemonia. Então, assim, a vida agora sou eu que determino. Né? Isso, nós estamos remontando... Para a história. Exatamente. Civilizações antigas. As primeiras civilizações que cultivavam, né? Começaram com pecuária, com cuidado a animais. De lá para cá, é isso que se perdurou. Então, quando a gente olha para a história, né? E a gente vê, assim, a gente vai constatar, primeiro, né? Mais de 5 mil anos de violência contra as mulheres. E toda uma lógica falocentrada. Que não é à toa, né? Quando você tem essa lógica falocentrada do homem ser o detentor da vida, então o pênis começa a ganhar um status social de importância. Né? Então, assim, este pênis ainda ereto, ele é o... Qual o nome que a gente dá ao pênis, né, gente? Olha os nomes, né? Mastro, né? Pau, pica, rola... Olha os nomes que se atribuem, os nomes que a gente atribui, por exemplo, à vagina, à vulva vagina, né? Periquita, perseguida, rosinha, né? Que também já é super complicado chamar de rosinha. Coisas no diminutivo, né? E o pau ali, ó. E aí é muito perigoso. Colocar o pau na mesa. E aí é muito complicado quando a gente dá esse valor pro pênis, porque qualquer falha que aconteça, a gente sabe o sofrimento desses homens que às vezes tá numa relação super legal, tá, mas falhou, pronto, eu não sirvo mais, eu não sou homem. E é muito sério isso. Essa questão da falha eu acho que é sensacional da gente abordar também. Mas antes eu queria voltar só nessa questão que o Breno trouxe, que é sobre a ovelha desgarrada, né? Quando aparece que ela tá prenha porque colocou um macho perto. Eu fiz um grupo de estudos, eu coordeno o grupo de estudos do Instituto Ibero-Americano de Sexologia no Brasil, e eu, na época, já estudando Breno Rosostolato, eu provoquei o pessoal, falei, eu quero que a gente descubra a origem do machismo. E aí nós fomos cavando. Aí nós somos Regina Navarro Lins, você, Breno, nos autores que você referenciava nos seus artigos. E aí chegamos a essa conclusão, que foi mais ou menos aí na pré-história, exatamente quando coincide a ovelha desgarrada com uma coisa interessantíssima, porque as tribos estavam crescendo nesse momento, população aumentando, que aí entra a chegada da força,
Perfeito. A importância da força. Porque a ideia de ser homem é ser forte. Exato. Né? Então, aí juntavam-se mais homens porque precisavam trazer animais maiores para essas tribos se alimentarem. Então, tinha que trazer um mamute, tinha que trazer um elefante, tinha que trazer Eles matavam um bicho muito grande, precisava de mais homens para carregar, as mulheres não carregavam, não tinham condições, forças físicas para carregar nesse momento. E aí une essas duas situações. Ele entende que ele é um papel importante na reprodução e ele também entende que a alimentação da tribo depende da força dele. A partir daí, ele se torna um opressor. Olha que mistura perigosa, né? Sim. A ideia falocentrada com força. Isso. Então, quando eu escrevi Estupro Marital, junto com Carlos Telles, eu fiz todo um estudo, né, histórico de leis. O Brasil, nós herdamos as leis de Portugal, né? As leis filipinas, né? Então tem as manuelinas, filipinas, afonsinas, dependendo do rei vigente na época. E na época nós herdamos as leis filipinas. Pelo Dom, né, o rei Filipe e tal. E aí, essas leis, elas admitiam, por exemplo, elas contemplavam que o homem que tivesse rumor de estar sendo traído, né, da relação da sua parceria, né, da esposa, fora do casamento, mesmo ele não precisava nem constatar. Se tivessem rumores dessa traição, que ele poderia matar tanto a esposa quanto o amante. Isso era uma lei determinada. Uma suposição, né? Exatamente. Bastava uma suposição. Ou seja, por que eu tô trazendo isso? Porque, inclusive, e lógico, no campo do direito, nós também estamos falando de os campos de conhecimento, né? Seja o direito, o campo né? Psiquiátrico, psicológico, da medicina, são campos de conhecimento de homens pensando para homens, né? Homens que elaboraram isso. Então, é lógico que também nós estamos falando de um campo também machista. A ciência é muito machista. A ciência é muito machista. Mas como essa junção, né, da ideia de falo com força, como isso vai moldando essas construções de masculinidade através da violência da agressão, né, da força bruta, violência física e psicológica, da aniquilação do outro em prol porque assim, eu vou matar, né, eu mato o outro para resguardar a minha moral enquanto homem. Sim. Então, eu não posso admitir ser traído, e isso é defendido por lei, inclusive, então eu vou fazer jus, né, deste artifício para eu poder resguardar a minha moral. Olha como vai sendo moldado o caráter, né, a partir dessa ideia do falo, da importância ou dessa hipervalorização do falo com essa ideia de força. Isso se a gente for reconstruir, né, as ondas das civilizações, os homens eles estão envolvidos aonde? Estão envolvidos em guerras, né? A grande maioria, tanto é que mulheres, ainda hoje, né, hoje muitas mulheres vão para o exército, mas o exército é um lugar extremamente masculino, né? Enfim, as questões militares, né, são dominadas ainda por homens. Homens estão... A ideia de masculinidade está muito associada a essa ideia de armas, né? Então, tem toda uma questão... Inclusive, recentemente, nós tivemos a ideia aqui no Brasil... Olha, eu indo para a política, né? Porque, assim... Não tem como. Gente com exemplos péssimos, né? Fazendo arminha como símbolo. É isso, né? Arma como símbolo. De poder. De poder. Então, de novo, né? Olha, mais um ponto, perfeito, mais um ponto nessas construções de masculinidade. Tudo está indo lá da tua pergunta inicial, tá, Mônica? O que é masculinidade? Mais um dado importante. Muitas vezes, nós estamos falando de relações de poder e não relações de prazer. Sim. O homem, quando ele... Por exemplo, a questão de violência sexual, não tem nada de prazer nisso. Mas sim, na relação de poder que você estabelece pela vítima. Né? É a vítima pedindo clemência, pedindo socorro. É essa relação de poder. Como se ela fosse sua posse. Exatamente. Se você quisesse sair do relacionamento, não pode, é minha. Eu posso até não amar, mas eu não libero, é meu.
Exatamente. É, a ideia de posse. E aí a gente entra na ideia do mito do amor romântico. Sim. Né? De que Perfeito. a gente possui Perfeito. pessoas. Eu falo muito que o ciúme é posse e a gente não possui pessoas. Então, o ciúme é um adoecimento do nosso cérebro, porque ele crê... E aí eu gosto... A minha esposa não é minha, né? A gente usa um pronome possessivo. Exato, é minha. Né? É minha esposa. Minha esposa. Né? E aí a gente ainda tem essa ideia de simbiose, de tipo assim, você pertence a mim. Aí entra metades da laranja, entra todos os mitos de amor romântico que a gente pode falar. Mas é muito sobre isso. É a ideia do que é ser homem e do que é ser mulher, do que é ser um casal, do que é ser um casal... A gente tá aqui até dentro de uma heteronormatividade que a gente ainda tem... Aí entra um outro recorde da masculinidade do homem gay. Exato. E por aí vai. Então, assim, né? Que muitas vezes é dito que não é masculino, que é feminino, né? E que porque ele tem traços... Tem toda uma... mais sensíveis e delicados, isso significa feminino. E aí entra a ideia do machismo. No machismo feminino, ele é fraco. Né? A gente está falando de força. Né? Então, o que é feminino é fraco. Se é feminino é fraco e eu mostro, e o feminino é mais emocional, eu não posso demonstrar minhas emoções. Exato. Porque senão o que acontece? Eu me assemelho ao feminino. Se eu me assemelho ao feminino, eu fico fraco. Isso. Então tem uma A lógica né, do machismo que é sobre isso. E diga-se de passagem, existem estudos que equiparam que a violência doméstica em relações heteronormativas são equivalentes a relações homoafetivas também. Sim. Olha só, que é equiparado a violência doméstica, inclusive. Sim. Né? Agora, vamos falar um pouco mais da Universidade do Homem? Vamos falar dos outras caixinhas que tem, né? Dos nossos produtos. Vamos. O que mais tem? Fora isso que a gente falou até agora, são do grupo terapêutico. Grupo terapêutico. Bom, o que mais que faz parte do universo? Então, a gente pensa, e aí, né, a gente, eu digo nós aqui, e o Igor, e... É que hoje eu tô como uma apresentadora. Não, mas Você, inclusive, dona Mônica. Exatamente. Eu também faço parte desse projeto maravilhoso. Total. A gente pensa como... Eu gosto muito de etimologia de palavras, né? Universidade é um conjunto de faculdades, né? E a gente pode falar das faculdades mentais, das faculdades masculinas, né? E é um conjunto de faculdades, um universo, onde a gente se reúne para levar para a nossa sociedade, não só para os nossos pacientes, para os nossos amigos. E é muito interessante que dentro da Universidade do Homem, no grupo terapêutico, tem pai de colega dos meus filhos, tem amigos, tem pacientes, e a galera foi comprando a ideia. E aí a gente quer expandir isso para outros lugares. Quanto mais a gente conseguir levar esse conhecimento, e é muito importante que a gente leve esse conhecimento num momento em que estão acontecendo vários movimentos de masculinidades, mas que perpetuam estereótipos ruins ou que levam a gente para lugares violentos, agressivos. Né? Eu estava pensando aqui, enquanto o Breno falava, sobre a masculinidade do homem evangélico. Perfeito, nossa. A masculinidade do homem evangélico, que é ser homem, dentro ele ouve a vida inteira que ele tem que ser provedor, que a mulher não pode pagar nada, né? Que o sexo é proibido, né? E que a masturbação é proibida, e que, né, eu já atendi paciente que não podia falar vibrador, aí tinha que usar aparelhinho, e a mulher não gostava da palavra vibrador, e o cara não podia se masturbar sozinho. E ele tinha uma ansiedade de desempenho, uma disfunção erétil e tal, e a gente trabalhou que, beleza, então a esposa te masturba para fazer os exercícios que a terapia sexual pede. Então, a masculinidade dessas pessoas está muito em voga também. A gente precisa repensar. E quanto mais a gente vai pensando, vai abrindo caixas que a gente vai percebendo. Tem um documentário ótimo sobre isso, Pray Away, tá na Netflix, que fala sobre as questões religiosas e como isso não só dificulta muitos homens a olhar para essas dores, como é uma grande propagação, inclusive, de LGBT-fobia. Né? Sim. E aí, então, a universidade, a gente pensa em outras formas de alcançar outros homens e, inclusive, a gente pensando em outros produtos, a gente leva também para as empresas essa discussão. Né? Então, dentro das empresas, eu acho que é um ambiente que, ao mesmo tempo, é adoecedor. Sim. Né? É um ambiente de muita pressão
de muita exigência e também de perpetuação de muita violência de gênero. A gente consegue ver, assim, e é muito comum. Tem épocas que fica aí a mídia mostrando toda hora assédio isso, assédio moral, assédio sexual, assédio... Quer dizer, se a gente também não educar, e não só educar os colaboradores, né? E eu acho que aí, quando a gente fala de empresa, né? A gente fala de grandes empresas, por exemplo, que você tem vários níveis socioculturais dentro do mesmo espaço. Você tem desde o chão de fábrica, né? O pessoal mais simples, Exato. que ganha menos e que tá ali, assim, se matando para trabalhar 8 horas dia e tal, não sei o quê, para pagar as contas no final do mês. E nós temos também o meio da tabela, vamos dizer assim, né? A coluna do meio, que é o pessoal do escritório e tal. E a gente também tem a liderança. Então, eu acho que quando a gente consegue levar esse tipo de discussão para dentro dos ambientes corporativos, eu acho que a gente também dá uma ampliada, porque esse é o papel de uma universidade. Perfeito. É educar, lógico. É levar conhecimento embasado, um conhecimento solidificado, é inovar, né? Pesquisa e desenvolvimento dentro das universidades. Isso. Né? Então, a gente tem como um segundo produto né? do nosso projeto levar esse conhecimento para dentro das empresas. Que ajuda muito, inclusive, assédio, né? Quando você Total. educa, porque Você previne muita coisa. educação, né, para esses homens. Porque eu vejo muito que tem homens, mulheres também, não sabem o que é violência. Né? Estão sendo violentados ou estão sendo violentos e não entendem que aquilo é uma violência. Porque Exato. ninguém explicou. Porque cresceu num lar que era normal, acha que é assim mesmo. Então, quando você explica que o empurrão é violência, aí a gente está voltando para casal, né? Não é nem empresas. Mas quando você entende que um empurrão é violência, que uma fala agressiva é punitiva, um silêncio punitivo é violência. Porque os homens acham que não é. Eu prefiro não falar para não brigar. Mas a pessoa quer falar com você, ela está sofrendo porque você não está falando. É uma violência isso. Mas, por exemplo, no ambiente de trabalho, nos ambientes corporativos, a exigência do trabalho perfeito, do cumprimento do trabalho, dos prazos, do excesso de horário, né? Ou do excesso mesmo de trabalho, né? Que são impostos para esses, horas para esses extras, colaboradores, as horas extras, o não remuneramento adequado, ou ambientes que não são também adaptados ou adequados para o próprio trabalho. Nós também estamos falando de agressões e de violências também, né? Porque é um ambiente corporativo que não facilita também com que aquele trabalhador possa desenvolver o seu trabalho e que muitas vezes é reforçado por essas lideranças, né? Que também estão sendo pressionadas a pressionar os seus colaboradores. É efeito cascata, né? Exato. Então, eu gosto muito, de novo, né? A ideia de universidade traz muito essa ideia de educação, porque trabalho com educação, ele é um trabalho, acima de tudo, um trabalho preventivo, antecipatório, né? Quando a gente educa, a gente está se antecipando a situações, né? Se antecipando, o propósito é se antecipar, mas muitas vezes já é intervenção, já onde o negócio já está acontecendo, mas que vem no momento muito adequado, vem no momento propício. Por quê? Porque se tá ruim, vamos repensar. Né? Vamos repensar, inclusive, partindo primeiro de uma comunicação que não seja violenta, né? Que é, inclusive, um dos aspectos muito trabalhados em masculinidade. Vamos falar sobre uma comunicação que não seja violenta, né? Vamos falar sobre o respeito, né? Ao outro, né? Ao espaço do outro, ao lugar do outro, ao tempo do outro, ao ritmo do outro. Portanto, o reconhecimento de uma outra pessoa que também sente dor, que também tem suas angústias, né? Então, tudo isso é um trabalho que é muito possível, né, acontecer dentro do trabalho de uma empresa. De empresas. Não, e entrar em empresa e ver coisas que a gente, com o nosso olhar, consegue ver e, às vezes, nem quem está sofrendo uma violência lá consegue ver. Exato. Então, um banheiro... Foi você que falou? Que tipo, tinha uma empresa que não tinha o banheiro da menina. Foi você errou, então. Rodrigo. Então, são coisas que a gente vai entrar na empresa e vai melhorar o movimento de tudo. E isso vai refletir no ganho da empresa. Também. Exato. Então, nós temos ali, as rodas de conversa, que são... Até as rodas de conversa, elas acontecem de uma maneira até mais cíclica, né? E isso flui melhor, né, Rodrigo? Porque as rodas de conversa, elas podem acontecer, inclusive, online, né? Então, nós nos encontramos online e a gente discute, trazendo temas diversos. Então, esse é um primeiro produto. É um produto
mais imediato, né? Que pode ser feito nas empresas, fora a que a gente tem. Mas essa possibilidade da roda de conversa online, né? Nós temos dois homens que são de fora do Brasil, que estão no nosso projeto. Por exemplo, né? Esse primeiro. E aí um segundo produto que é pensando, né, nas demandas que as empresas também vão, né, trazem de intervenções, né, e também desse processo de educação que pode ser construído nessas empresas, levando o debate sobre masculinidades. Inclusive vendo a necessidade da empresa, né? A gente pode fazer uma coisa muito direcionada para a empresa. Exato. E também uma palestra sobre assédio, que eu acho que hoje, né, todas as empresas deveriam investir, porque... Você vê que a gente ficou aqui falando sobre vários conceitos, né? Olha quanto conteúdo que tem aqui, quantos conteúdos nós temos aqui. Então, como produtos também, né, em paralelo a tudo isso, as rodas de conversa e os trabalhos de intervenção em empresas, são livros, podcast, o próprio podcast que nós iniciamos hoje, mas eu acho que já é um produto. Um produto e uma iniciativa mesmo, inclusive recorrente, né, para que a gente mantenha os nossos debates sobre masculinidade, trazendo temas específicos também aqui para o podcast. Por exemplo, a gente pode falar só de assédio nas empresas. Exato. Né? Assim, isso Exato. é um temaço. Vamos falar sobre isso, perfeito. Porque eu estava conversando outro dia com um amigo e ele estava me dizendo que na empresa que ele trabalha, não é uma empresa grande, mas também não é pequena, é naturalizado o bullying. Então. Até a diretoria, os donos da empresa cometem bullying, inclusive com as mulheres da empresa. Imagina o ambiente desse trabalho. Você imagina essa mulher indo trabalhar, como ela já vai tensa. Imagina a toxicidade disso. Exato. E a naturalização da toxicidade. Né? E aí, que é o que você falou, Mônica. Muitas vezes, quem está lá metido no meio naturaliza, porque é o comum daquele ambiente. Este é um tema de podcast, naturalização da violência social. E empresas, porque eu acho que até os, né, o pessoal lá em cima C-level, né? não tem noção de como pode aumentar o lucro da empresa com uma saudável, né, com um ambiente saudável. Total. A pessoa chega para trabalhar com mais vontade. Exato. Ela, se for venda, então vai vender mais. Ela te entrega muito mais. Muito mais. Exato. E aí, ela sofre menos acidente. Exato, Também. Exato. Então, e você também vai ter menos passivo trabalhista. Exato. Então, as empresas elas têm que entender que é um ganho absurdo para elas. É um investimento que vai voltar muito mais. E aí, a gente vai falar de cultura nas empresas. Né? Isso é uma das coisas que meus pacientes, eu tenho alguns pacientes que falam muito disso. Eu estou escolhendo o lugar que eu vou trabalhar pela cultura, não pelo salário. Então, essa nova geração, essa galera um pouco mais... Que não fica mais que 10 anos no mesmo lugar, né? Exato. Eles estão falando assim, cara, eu estou escolhendo pela cultura. Então, se o cara pode me oferecer 20 mil a mais, 10 mil a mais, não, eu quero ficar num lugar onde eu tenha saúde mental. É isso que eu ia falar, um ambiente saudável. E hoje a gente fala muito mais de saúde mental, principalmente dos homens, que a gente não falava antes. É isso. Né? Então, e hoje os homens estão adoecidos. Principalmente depois da pandemia. E esse é mais um tema de podcast também, falar sobre saúde do homem, saúde mental e física. Né? E é muito... ainda para falar sobre empresa, eu tenho um outro paciente que ele fala muito isso, que ele está no trabalho porque ele precisa ganhar o dinheiro dele, porque ele tem contas para pagar, mas ele não vê sentido naquilo e ele não se sente reconhecido nem valorizado. Sim. Né? Então, assim... Para ele é muito difícil permanecer naquele ambiente porque ele não se sente mais adequado, ele não se sente mais preenchido, mas ao mesmo tempo ele se vê nessa condição porque ele não consegue sair e abrir mão do salário que ele tem. Né? E aí ele fala, poxa, é quase como se eu estivesse pagando preço, eu estou pagando preço pelo meu sofrimento. E isso é muito difícil, esse discurso, é difícil e sofrido para ele, né? Porque ele sente que assim, poxa... Ele está começando a se questionar, será que está valendo a pena eu permanecer aqui pelo salário que eu tô ganhando? Porque às vezes ele ganha mais do que ele ganharia em outra empresa, né? Sim. Tem empresas que pagam mais mesmo. Só que essa empresa, na hora que ela entender que ela pode continuar com esse nível de entrega de funcionário, mas pode melhorar, esse funcionário não vai querer sair da empresa. Não, e ele traz ideias muito pertinentes de mudanças no ambiente de trabalho que ajudaria, inclusive, não só ele, mas ajudaria a equipe como um todo, né? E aí ele fala, ele sinaliza, por exemplo, questão de uma comunicação muito falha. E aí aqui traz eu vou trazer para um debate sobre masculinidade, que eu acho que é um debate implícito aqui, que é muitas vezes a ideia de sucesso também.
né? Como a ideia de sucesso, para muitos homens, passa por uma questão de sacrifício, né? Eu vejo pelos No pain, no gain. Exato. E assim, eu cresci ouvindo isso. Homem que é homem tem que acordar cedo, porque o trabalho dignifica o homem, né? E o homem tem que acordar cedo para mostrar o seu valor. E o homem tem que trabalhar, e eu via os homens ao meu redor trabalharam e trabalham ainda de forma exaustiva, né? Que é um discurso fácil, inclusive, nossa, eu não tenho tempo para nada, não consigo sair com a minha esposa, não saio com meus filhos, não saio com meu namorado, não faço mais nada, porque eu estou sempre trabalhando, né? Mas ele, ao mesmo tempo que ele fala isso, a narrativa dele é essa, mas ele não sai dessa lógica, porque é uma lógica que foi construída a vida toda dele, né? Por quê? Porque essa é a ideia de sucesso. Eu preciso ser alguém, eu preciso ter algo, né? E isso vem através dos meus esforços, que é um sacrifício. É um sacrifício. E aí você vai puxando, né? Toda uma gama de sofrimento. Então, eu acho que implícito a todo esse debate também a esse produto, né? Que nós trabalhamos, que a Universidade do Homem se coloca também à disposição de trabalhar nas empresas. Tem, eu acho que também toda uma questão aí de olhar para refazer esse olhar de sucesso, né? Da conquista profissional, né? Que eu acho que é inerente a esse debate também. E uma coisa que as empresas... A gente não pode ser inocente e achar que as empresas não estão de olho no lucro delas, e é fato, e é assim. Mas uma coisa que eu acho que essas empresas têm que entender é que com esses homens e mulheres com saúde mental dentro das empresas, o lucro deles vai ser maior. Sem dúvida. Porque... eu acho que tem um outro lado que fala, você se preocupa tanto com o funcionário, ele não dá o lucro e tal. Ele vai dar. Se ele estiver bem, feliz na empresa, se sentindo respeitado, a sua empresa vai faturar mais. Seu lucro vai ser maior. E aí, eu acho que é esse olhar que essas empresas têm que ter. Respeitado, ouvido, cuidado. Exato. Né? E é aí que está. É exatamente porque a lógica do capitalismo está na lógica do medo. Então, o cara tem medo de ser mandado embora, porque ele tem medo da escassez e que é gerada para ele. E aí ele fica preso, se submetendo a situações de violência, né, a vender a sua alma, né, para aquela empresa. Exatamente porque a empresa não está nem aí para ele. Nossa, perfeito. E eu acho que essa é uma chamadinha mesmo, para a gente ficar muito atento a trazer esse debate aqui, né, no podcast, porque isso é tão sério e tão agravante, né? Isso para mim é tão sintomático, né? A violência que as pessoas se impõem, né? Se submetem. Que se sujeitam. Isso. Em prol da conquista do dinheiro, que é a lógica capitalista. Tem um livro, e eu lembrei justamente porque o título do livro é Capitalismo Gore. Gore no sentido de ser pesado, sujo, e da escroto, né? Escroto, exatamente. E da Sayaka Valência. A Sayaka Valência, ela é uma antropóloga, uma estudiosa mexicana, e ela fez estudos ali em Tijuana, né, que é uma cidade onde tem predominantemente tem o cartel, né, do tráfico de drogas. E ela começou a estudar os homens que trabalhavam para o tráfico. E muitos deles estão assim. Qual é a perspectiva de vida? Nenhuma, né? Desse homem. Porque assim, ele vai morrer, é uma questão de tempo. Sim. E que muitos desses homens, ela chegou a ter contato, ela conversou com... E muitos desses homens, a ideia de sucesso, e essa é a palavra, a ideia de sucesso é justamente viver e morrer fazendo aquilo que eles fazem. Quase como se aquilo fosse honrado. Né? Então, assim... Um samurai, né? A sujeição de violência, a violência, né? E as atividades ali que são propagadas, né? Que eles estão envolvidos, aquilo é visto como uma questão de honra mesmo. Então, assim, a morte é inerente. Que é a mesma lógica, se você for parar para pensar, né? Que ela chama de o homem endigo. O homem endigo. Que o endigo é mais ou menos a ideia de monstro, né? Então, assim, eu vou me tornando um monstro, né? Diante desse cenário caótico e de violência e de agressão. E portanto, morrer neste cenário é morrer com honra. Que é a ideia do samurai, você lembrou muito bem que é isso, né? O samurai morre com honra. Morre com honra. Também os japoneses, né? Os kamikazes. Exato. Também, se a gente parar para pensar, os muçulmanos.
os homem-bomba, Exato. todos eles têm essa ideia essa de ideia. morrer por uma causa, Exato. né? Exato. É honraria. É uma Exato. honraria, né? Eu vou mais cedo pro céu, Deus vai me Exato. aceitar. Aí dependendo do viés ali. A gente nem precisa ir muito, né? Se a gente der um passinho, alguns passos para trás, a gente contextualizar essa mesma lógica nos homens que você conhece, nos homens que nós conhecemos. Pô, meu pai, ele viveu a vida dele toda trabalhando de forma exaustiva, que ele não tinha tempo para mais nada, ele não tinha tempo para os filhos, ele não tinha tempo para a família. Por quê? É isso, é morrer trabalhando pela dignidade, né? Que esse trabalho pode me propiciar. E, no fundo, era o preço muito alto, né? E é o preço ainda muito alto que muitos homens pagam, mantendo essa lógica, né? Do sacrifício. Cara, isso tem tantas camadas. Nossa, né? Resquício demais. de escravidão. Nossa! Você tem né, a ideia da força. E eu acho que meu sogro diz que trabalhar enobrece a alma. Trabalhar enobrece a alma. E aí a ideia, assim, é muito interessante que toda vez que ele encontra com a filha dele, com a minha esposa, ele pergunta, trabalhando? Hoje você vai trabalhar? Tá trabalhando muito? Porque existe uma romantização, né, do excesso de trabalho. E isso é uma coisa que é engraçado, porque eu trabalho muito, vocês trabalham muito, mas a gente não romantiza. Às vezes, Mônica, minha esposa, fala, você romantiza o excesso de trabalho. Mas eu gosto de trabalhar porque eu amo o que eu faço, mas eu consigo ter tempo para estar aqui com vocês. Isso. Então, assim, para mim... Você consegue abrir, né, espaço. Eu consigo estar com os meus filhos, não falta uma coisa da escola, eu estou sempre com eles. Todos os dias de manhã, eu que levo futebol, eu que levo para isso, aquilo. Então, assim, eu trabalho muito, mas com um certo equilíbrio. E meu pai tinha essa ideia de... Tem que trabalhar muito. Para mim, um TDAH maltratado. Mas a ideia de que trabalhar muito, exaustivamente, eu olhava para aquilo e falava, tá faltando equilíbrio aqui. Então, eu consegui, assim, de alguma maneira, muita sorte também, muitos privilégios, mas eu consegui encontrar, primeiro, uma profissão que me dá um baita de um tesão. Atender, clinicar e falar de sexualidade, para mim, é muito bom. A psicologia é para mim, um dos pilares também. Assim, eu acho que nós três, né? A gente acaba exercendo nosso propósito de cuidar. Propósito de vida, sim. Entendo que eu entendi isso em 2017, 2018, que eu vim aqui nesse mundo para cuidar das pessoas. Se eu ganho dinheiro em troca disso, é ótimo, mas não é essa a única forma que eu tenho de exercer esse propósito. Exato. Então, quando a gente traz a universidade do homem, é mais uma realização do nosso propósito de cuidar do outro. Sim. Mas colocando só um recorte disso que vocês falaram, porque na hora me veio tanto a minha mãe, quando você falou do seu sogro. Por favor. Eu acho que essa cobrança do trabalho masculino, aí a gente vai voltar nas caixas, né? Que o homem, gênero homem, Sim. tem que morrer trabalhando, né? E a mulher tem que morrer com alguém. Porque toda vez que a minha mãe me vê, ela fala, e aí, você conhece alguém? E aí, você tá namorando? E aí, mas... A mesma cobrança que o homem tem no trabalho, eu tenho de estar casada, né? Porque eu me separei há muitos anos e assim... E eu falo, mãe, até hoje, faz 23 anos que eu me separei. Você pergunta isso toda semana pra mim. Assim, e meu trabalho? Por que você não pergunta dos meus projetos? Que eu tô tão empolgada com eles. Não, ela não pergunta dos meus projetos. Ela pergunta dos meus namorados. Porque ela tá preocupada com sua solidão. Ela fala, eu quero morrer e eu quero que você esteja casada. Então, você vê como... O que é o sucesso para a mulher? O que é o sucesso? Exato. Não, eu dei uma aula recentemente e eu estava falando... Era uma aula que eu falava sobre a romanticidades, mas eu fiz um recorte para falar sobre essa questão... justamente essa questão, né? Da gente estabelecer vínculos de afeto e vínculos românticos com outra pessoa. Qual é a necessidade por trás disso, muitas vezes? Que é muito mais uma necessidade social de você cumprir um desígnio do que necessariamente uma vontade tua. Porque... E aí eu utilizei a imagem da mulher para titia. Já ouviram? A mulher para titia. Ficou para titia. Né? Ou então a tia dos gatos. A tia dos gatos. Que é tida, muitas vezes, nos ambientes familiares, como a mulher que não casou, que não tem ninguém, que não tem relacionamento nenhum, que não transou, né? Que... Enfim, nunca transou, uma mulher solitária, sempre colocada nesse lugar diminutivo. E sofrida, né? Como se ela fosse triste. E ninguém nunca parou para pensar que esta mulher que ficou para tia foi uma escolha dela. Que ela está priorizando o trabalho, está priorizando viagens, estudos, que ela não quer mesmo, e ela tem todo o direito de não querer. Ela é feliz assim.
né? E vai saber se ela só não fala, mas de repente ela transa, ela tem as parcerias dela, ela sai, ela só não fala. E qual o problema também? Então, assim, eu acho que é uma demanda, é recorrente isso, é uma fala. E é propositivo isso socialmente, né? Inclusive para a mulher também. Né? Essa exigência social. E eu já casei, já tive filho. Eu fico imaginando quem não passou por isso, né? Eu falo que eu já fiz o que a sociedade esperava de mim. Sim. Mas eu não fiz para sempre, né? Eu teria que estar com alguém. Então, é muito Porque é uma entra de cobrança novo, muito grande. entra de novo no mito do amor romântico, né? Sim. Até que a morte nos separe. Eu né? falo, ninguém Essa nunca parou pra mim e falou assim, você está feliz? Eu nunca ouvi essa pergunta. Minhas tias, né, em restaurantes, jantares, em Sim. reuniões, eu nunca ouvi, você tá feliz? Não. E é isso, namorado? Eu tô com cara de quem tá sofrido, do que estou precisando. Assim, eu olho pra mim, eu vejo uma mulher feliz e realizada. Não quer dizer que eu não goste de namorar, não quer dizer que eu não tenha meus relacionamentos e tal, mas não é a prioridade na minha vida hoje. Nossa, e que forte isso que você falou, Mônica. Eu gostei muito. Eu fiz o que a sociedade esperava de mim, só não fiz para sempre. Você rompeu com para sempre, né? Já diria Cassia, que o pra sempre acaba, né? Exato. Agora é muito interessante isso, porque o que é socialmente esperado, né? Das pessoas, dos homens, das mulheres. E eu acho que, de novo, a gente entra na lógica machista e patriarcal. Né? De que a mulher, o que se espera dela é que a realização dela está nos relacionamentos. E no homem está no trabalho. E ser bem-sucedido? Em prover, em ter muito dinheiro, né? E aí, você trouxe mais cedo a questão da falha. E é interessantíssimo, porque é um aprendizado para todos nós homens, lidar com a falha. E não só com a falha sexual. Acho que a falha sexual, nós que trabalhamos com sexualidade, talvez a gente lide bem com ela. Mas, recentemente, eu tive que lidar com uma falha minha, inclusive com uma pessoa que está lá no grupo da Universidade dos Homens, no grupo terapêutico. E eu juntei umas pessoas para fazer um grupo de corrida, para comprar a inscrição da corrida e ganhar um desconto. Ok. E aí, eu juntei 11 pessoas, 12 pessoas, aí uma pessoa ia correr 21 quilômetros e eu coloquei 5 quilômetros para ele. Tá. E aí ele recebeu, na hora que ele foi buscar o kit, ele falou, Rodrigo, tem algum erro. Meu nome tá com 5 quilômetros, eu vou correr 21. Ele ia fazer a primeira meia maratona da vida dele. Caraca. Gente, eu fiquei mal demais. Gelei. Não, gelei. Aí mando mensagem pro pessoal da organização, sinto muito, não pode. Pode trocar com alguém, não pode, é contra a lei da Federação de Esporte Minas Gerais. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Calcei a cara e fui conversar com ele. Falei, cara, vou ter que te pedir desculpas, foi um erro meu. E ele falou... Ele foi muito honesto. Ele falou assim, Rodrigo, no primeiro momento eu fiquei muito puto com você. Mas agora eu já entendi, eu tô bem, fica tranquilo, relaxa. Eu falei, agora... E a gente tava no recém-lançamento da Universidade do Homem, falando sobre isso, falando sobre vulnerabilidade. Nos acolher, né? E eu falei, eu tinha um dia inteiro de atendimento ainda. Aí eu falei... Aí eu mandei para ele assim, beleza, agora sou eu que vou ter que lidar com a minha falha. Né? E aí, passei aquele dia ali digerindo a minha falha e falando, Rodrigo, pensando comigo mesmo, Rodrigo, você fala isso para todo mundo. Agora é hora de se aplicar em você. Né? Tipo assim, lide com a sua falha. Você falhou, cara. A Universidade do Homem já estava acontecendo ali. Exato. Eu falei, você falhou, Rodrigo. Você falhou. Agora lide com isso. Né? Como é que você vai lidar com isso é que vai fazer a diferença agora. E aí é interessante, porque entra resiliência, entra você conseguir lidar com aquele sentimento, com um aperto, e falar, cara, isso vai passar. Né? Eu sou um ser humano. Eu gosto muito de uma música da Negra ali com o Projota, que eles falam que o ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei, ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. Eu acho isso lindo, né? Impactante. O ser humano é falho. Nós vamos falhar. Eu falo muito uma frase para meus pacientes assim, você fez o que você conseguiu na época. É isso. Exato. É o que você deu conta. É o que você que deu você conta de conseguiu. fazer. Exato. E tudo bem. Então, eu acho que é aí que tá, né? Que nesse processo todo, não deixa... não é terapia, mas é terapêutico. Exato. Né? Assim, não deixa de transformar a gente em seres humanos, né? E eu me apropriar da tua frase, porque vocês vão soltando. Às vezes eu fico só pegando, né? As falas de vocês. Eu fico só tentando costurar o que vocês estão falando. Não é terapia, mas é terapêutico.
a gente falou em algum momento aqui como é potente no grupo, né, da Universidade do Homem, como é potente no grupo a gente compartilhar as nossas dores, né, que os homens começam a fazer isso e a gente, enquanto facilitadores, também, né, e de repente está todo mundo costurando os seus retalhos. Percebam que a gente está fazendo aqui toda hora, né? Ou constantemente, a gente volta para os nossos lugares de vulnerabilidade. O Rodrigo já trouxe uma história dele anterior, de um relacionamento, está falando agora de uma falha dele. Eu falei da questão do meu pai, agora recentemente, falei anteriormente da questão de relacionamento, você trouxe uma questão com a tua mãe. E olha como isso é potente, né? E é isso que eu acho que é mais fascinante. Quando a gente trabalha masculinidades, eu acho que uma das principais premissas do trabalho de masculinidade é trabalhar pelo viés da vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade, olhar para a vulnerabilidade é a gente começar a admitir tantas coisas na vida e a gente se permitir a falar das nossas dores de maneira tão clara e tão aberta para nós mesmos, inicialmente para a gente, porque o Rodrigo, ele antes de falar, de compartilhar isso com a gente, Mônica, ele conversou com ele. Que exatamente o que você acabou de fazer. Pô, Rodrigo, peraí, você fala tudo isso para as pessoas, agora está na hora de você aplicar isso para você. Ele conversou com ele. E é este o primeiro movimento dos homens, de conversar consigo. Sim. Né? Como nós estamos aqui, nós só estamos conseguindo compartilhar um com o outro das nossas histórias, porque em algum momento você, Mônica, conversou com você, eu conversei comigo e o Rodrigo conversou com ele. E eu acho que a psicologia trouxe isso para mim, né? Essa aceitação de ser como eu sou. Porque quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu me achava muito estranha, porque eu era a única mulher que... eu terminava relacionamentos quando eu não me sentia respeitada. E todo mundo falava assim, não, Mônica, mas para, aguenta mais um pouco. Você não aguenta? Porra, todo homem é igual. Você tá exigindo demais, você tá muito exigente. Você vai acabar sozinha. Olha, a mulher como você acaba sozinha. E eu falava assim, tudo bem. Eu não consigo fazer diferente. Eu não consigo me sentir desrespeitada para estar numa relação. Não consigo. Mas ainda assim eu falava, gente, será que eu sou uma pessoa muito exigente mesmo? E a psicologia me trouxe isso. Falei, não. Essa é você, né? Essa sou eu. Exato. Essa sou a eu. exigência já é um juiz de valor que... O que é ser exigente, né? O que é estar num casamento que vai me proporcionar um monte de coisas, mas que eu vou me anular? Ou que você vai constantemente se sentir desrespeitada. Exato. Então, e para outra pessoa serve, tudo bem. Para mim não serve. Mas enfim, e aí amarrando tudo isso, sim, aguardem porque a Universidade do Homem já é uma realidade, já não é mais um projeto. O projeto é quando a gente está idealizando. Sim. Ele já é uma realidade. Ele já está em andamento, ele já está acontecendo. Só que aguardem porque tem muitas coisas vindo aí. Então, a proposta de construirmos, né, elaborarmos um livro, de elaborarmos, de repente, até um e-book, virmos, né, o podcast, ele vai se tornando também, a gente vai se apropriando desse espaço, que eu acho que é um espaço de potência também, né? O podcast, ele tem um alcance também muito grande. Cartilhas educacionais. Né? Cartilhas educacionais. Então, é isso, né? A Universidade do Homem... Olha, de novo, é tanto conteúdo que isso daqui não pode ficar retido na gente. Sim. Isso tem que ser propagado, né? E tem que ser multiplicado. A ideia dos multiplicadores, né? Isso tem que ser multiplicado. E uma coisa que a gente não tinha falado ainda, mas que agora me veio, que a gente podia pensar em fazer isso em escolas também, se a gente conseguisse esse acesso. Porque falar com meninos que estão ainda crescendo... Eu acho sensacional. Ia ser maravilhoso. É muito interessante que surgiu esse assunto na escola dos meus filhos recentemente. Eu tô até com 2 professores de lá construindo alguma coisa, nos reunimos algumas vezes, ainda não saiu nada do papel. Os meus filhos estudam numa escola inovadora lá em Belo Horizonte, um modelo de Juiz de Fora, e o cara trouxe o modelo da escola da Ponte e da Finlândia para a escola deles. Então, ele não é um modelo tradicional, não é um método tradicional. E a diretora é engajadíssima, uma amiga nossa. E aí eu tô com esses 2 professores de lá e a gente estava conversando e eles falaram que os meninos não falam e não tratam eles, professores homens, do mesmo jeito que tratam as professoras mulheres. Então, e aí que um desses professores virou para os meninos e falou assim, qual é a de vocês? Vocês não falam do jeito que vocês estão falando com essa professora, vocês não falam comigo? Por que vocês não falam comigo do jeito que vocês falam com ela? Sabe? Eu quero que vocês falem comigo do jeito que vocês falam. Eu quero que vocês me desrespeitem do jeito que vocês desrespeitam a professora. É porque ela é mulher? Então, assim, essa discussão de entrar na escola, eu acho... E é isso, né? Essencial. Porque são ambientes em que... aí nós estamos falando de educação. Exato.
né? E o Brené falou uma coisa da vulnerabilidade que me veio duas coisas na cabeça. Brené Brown. Brené Brown é que ela vai falar do poder da vulnerabilidade Exato. e da coragem de ser imperfeito. Exato. Sim. Né? O livro é A Coragem de Ser Imperfeito, tem um TEDx dela que ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. Então, eu acho que a gente conseguir, né, levar esse tipo de conhecimento para ambientes que formam pessoas é educacional. E dois pontos fundamentais, isso que você está trazendo, Mônica, e pegando essa fala do Rodrigo. A gente precisa trabalhar a masculinidade nas suas bases. Sim. O que é a base, né? Infância. Né? Então, conversar com esses meninos, conversar com essas meninas é essencial. E eles acabam levando para casa. Exato. Eles acabam educando os pais. Exato, também. sim. Essas crianças, elas são multiplicadoras também. Né, de alguma... maravilhoso. Exato. E é muito potente, é lindo esse trabalho. Então, isso é importantíssimo. Assim como, de novo, né, eu penso muito em prevenção, mas se a gente, por exemplo, né, se a gente quer falar sobre violência doméstica, a gente tem que sair do debate de novo e transformar em ação. A gente precisa conversar diretamente com esses homens perpetradores de violência. Sim. Né? Porque a gente não tem como mudar esse cenário se a gente não conversa com esses homens, assim como se a gente pensa em prevenção, a gente tem que conversar com essas crianças. Então, percebem como são os movimentos. Quando o negócio está acontecendo, nós temos que fazer intervenções imediatas. É a ação necessária. Agora, olha como é muito mais... Para prevenir, são as crianças. Como é muito mais favorável a gente pensar na prevenção, justamente estabelecendo esse diálogo direto com essas crianças. Sim. Né? E que, vamos combinar, né? Até pensando em questões geracionais, as atuais gerações, elas estão dando um banho, né, gente? Assim, é uma galera que vem também com uma vontade, com um conhecimento, uma ideia. Que aceita pensar e mudar. Exato. Né? Que eu acho que é a Mais minha crítica, geração né? mais difícil. Sim. Exato, muito mais críticas. E que está levando para casa já isso também. Exato. Que já está levando para casa. Exato. É maravilhoso. Eu vejo pela Sofia, né? A Sofia tem 10 anos e a Sofia, ela traz coisas, assim como teus filhos, né? Imagina os teus. A Sofia traz coisas que eu, com 10 anos, eu imagino, eu jamais falaria aquilo, né? Eu não tinha capacidade de pensar daquela forma, né? E ela traz discussões muito pertinentes, profundas. Eu falo, nossa... Que sabe delícia. aquele sentimento de pai de falar assim, ai, que delícia, gente. Ai, eu acho que eu acertei. Porque Fiz bem, né? Tá trazendo coisas tão importantes. E é isso, a gente precisa. Eu acho que essas crianças elas solicitam. Sim. Né? Gente, está acabando o nosso tempo, infelizmente, porque a gente podia passar o dia inteiro aqui falando, né? Facilmente, o dia inteiro. facilmente. Vamos só finalizar falando da imersão, que a gente não falou da imersão, e, na verdade, nosso grupo, inclusive, chama imersão, né? O que seria a imersão dentro dos projetos? Eu acho que a imersão é uma consequência. Na realidade, a gente tem, de novo, como uma universidade, um ambiente, e aí até a gente, né, pensando em semestre, né, a gente tem vocês como especialistas falando para esses homens, depois uma discussão que os homens podem abrir e falar o que eles pensam. Acabando um primeiro semestre, a gente vai começar um segundo semestre com outras rodas, com outros temas, com outras vivências. A gente teve masculinidades do Breno, a gente teve o Bruno falando de paternidade agora, e a gente vai ter você falando de sexualidade e relacionamento para esses homens. Então, a gente tem uma ideia de um projeto semestral que a pessoa vai se desenvolvendo ao longo dessa formação. E aí, acho que toda a universidade ela precisa impactar o entorno dela, a sociedade. Né? Então, esse é também dos objetivos dessas instituições. Então, a gente também quer impactar as empresas, as escolas e por aí vai. E como consequência disso tudo, a partir do momento que, quase que como uma formatura, né? Quase que como um final de semestre, alguma coisa assim, a gente pretende, isso ainda vai acontecer, que é reunir esses homens em imersões. E aí a gente realmente não é todo mundo que topa, você precisa e tem homens que podem ir, que não fizeram parte também do grupo terapêutico, claro, né? E aí querem ir só para imersão, podem ir também. Lógico que podem. Então é exatamente isso. Você vai ampliando o universo. Isso. Eu diria que a imersão é quase que a cerejinha do bolo, assim, né? Porque você faz um fechamento. Seria um final de semana no hotel.
no Que eles vão hotel, viver e respirar. Isso. masculinidade. Masculinidades e que, inclusive, não só a gente sai um pouco do campo teórico para as coisas práticas, né? E a gente pode, inclusive, até fazer a elaboração de atividades específicas que possam ilustrar aquilo que a gente conversou, que a gente debateu e refletiu sobre masculinidades. Então, é um fechamento e é uma cerejinha do bolo. Maravilhoso. Né? Bom, meninos, acabamos nosso tempo. Agora vamos deixar um recado final cada um, antes da gente finalizar. Eu quero só agradecer. Eu acho que a gente está num espaço muito seguro e vocês dois comprarem esse projeto, comprarem essa ideia e nos ajudar a levar esse conceito para mais gente. Eu acho que é só o começo de tudo e o quanto isso é um projeto de sucesso. Assim. Só de ter vocês, a credibilidade vai lá no alto. Eu também. Eu vou agradecer muito, principalmente não só pelo debate, pelas reflexões que vocês me instigam, me alimentam, me preenchem, mas obrigado por me ouvir também, porque eu acho que isso aqui, acima de tudo, é um espaço também de compartilhamento. Então, obrigado por compartilharem e por acolherem. Então, obrigado, gente. Sempre um prazer. De novo, falar com gente que você é fã é fácil. É uma delícia. Agora sou eu que vou agradecer, né? Que eu sempre falo que um relacionamento amoroso, se não tiver admiração, não dá certo. E o profissional também. Então, estar com vocês nesse projeto assim, é uma coisa maravilhosa para mim, porque vocês dois são homens que eu admiro muito e cada um do seu jeitinho fazem a diferença na minha vida. Obrigada por vocês terem me acolhido nesse projeto e só gratidão. Gratiluz. Você brilha, estrela. É isso, estrela. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigado. Beijo.